Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Nesse vídeo gostaria de abordar com vocês alguns dos principais aspectos da segunda geração romântica no Brasil, a chamada geração ultrarromântica, o ultrarromantismo, já que temos o romantismo brasileiro dividido em três gerações. A primeira geração mais indianista, que buscava uma identidade nacional, e essa segunda geração mais voltada para o subjetivismo, para o eu, para os sentimentos que estavam ocultos na mente e que não estavam ligados a uma razão. Posteriormente viria a terceira geração, já mais ligada ao abolicionismo, já mais ligado às questões sociais. Desse tema eu virei a fazer um vídeo posteriormente e eu espero que vocês acompanhem. Muito bem, o que aconteceu com a segunda geração romântica? Ela começou a sofrer, os brasileiros começaram a sofrer uma influência de uma literatura que vinha do norte da Europa, que começou a ser produzida a partir de uma nova ótica de mundo, que se voltava também contra os valores estabelecidos, que queria uma modificação, propunha uma nova estrutura de arte literária, o surgimento dos romances, as poesias também tomavam uma nova estrutura, mas acima de tudo estava ligada ao subjetivismo. Diante de uma sociedade que se estabelecia a partir dos pensamentos iluministas, racionais, técnicos, controladores, surgia então uma literatura que propunha uma viagem ao inconsciente. Não existia esse conceito ainda, que surgiria depois com a psicologia, mas seria uma viagem ao inconsciente, ao subjetivismo, ao que há de irracional no ser humano. Então Lord Byron, na Inglaterra, propunha esse tipo de literatura, e também surgiu, entre outros escritores, Goethe, que veio da Alemanha e escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra que acabou se propagando pelo mundo e levando a uma onda de suicídios, já que trazia então sentimentos exacerbados que caracterizavam esse movimento. Então esse movimento já tinha uma ótica a partir do sobrenatural, do nonsense, fugindo da lógica, uma antítese à razão que se estabelecia como fundamento e como eixo da nova sociedade. Então o Goethe, por exemplo, fazendo O Sofrimento do Jovem Werther, ele propagou uma ideia de que os sentimentos exacerbados e que a morte poderia dar um caminho para esses sentimentos potencializados e incontroláveis dentro do ser humano. Propagava-se também a ideia do carpe diem, aproveitar o dia, aproveitar a vida, porque a morte estava à espreita. Então uma visão, um culto constante do gótico, da morte, do sobrenatural. Quando se falava-se de amor, também se falava da morte como uma forma de se alcançar esse amor. A morte passava a viabilizar, é como se fosse uma porta para um universo da irracionalidade, dos sonhos. Muitas das poesias e das obras ultrarromânticas vão abordar a morte como uma espécie de sono. Então o sono, o sonho, a morte, o sobrenatural, o gótico, tudo isso fazia parte então desse movimento literário que surgia na Europa, no norte da Europa, e vinha para o Brasil. Um dos grandes problemas que trouxe para a sociedade, foi que esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia não se ateve às obras de arte. Passou a ser um comportamento de um determinado grupo de jovens artistas, contestadores, estudantes, principalmente em São Paulo, que na época era uma vila provinciana, não era uma grande cidade, era uma cidade provinciana, cerca de 30 mil habitantes. Então eles passaram a cultivar esses hábitos do carpe diem, aproveite o dia que a morte te espreita. Então promoviam boemias, promoviam orgias, bebiam bastante, ficavam nas madrugadas se expondo, e acontecia que naquela época havia a tuberculose, como ainda há, porém não haviam os antibióticos.
Então as pessoas que eram acometidas da tuberculose muitas vezes morriam, elas chegavam ao óbito. Não havia um tratamento que pudesse curar essa doença. Então dependia muito das características de cada organismo. Algumas pessoas faleciam, outras não. E como esses poetas brasileiros, essa geração ultrarromântica, ela se expunha muito a uma vida boêmia, muitos deles acabaram adquirindo a tuberculose e acabaram falecendo muito cedo. Só para vocês terem uma ideia dos nossos principais poetas, Casimiro de Abreu faleceu aos 21 anos de idade, Junqueira Freire aos 23 anos de idade, Castro Alves aos 24 anos de idade. Embora ele seja da geração seguinte, condoreirista, mas ele também tinha muito dessa filosofia do ultras românticos, do carpe diem, do aproveita o dia, de busca a sensação da vida. E o Álvares de Azevedo, o mais importante poeta, mais importante autor desse período, morreu aos 20 anos de idade. Um dos veteranos, vamos dizer assim, que teve uma vida mais longa, Fagundes Varela, morreu com 36 anos de idade. Então, pelo fato desses contestadores, era uma juventude rebelde, considerada rebelde na época, uma juventude que se contrapunha a essa sociedade capitalista, racional, técnica, pelo fato deles adquirirem a doença e deles falecerem tão cedo, e pelo fato dos suicídios também causados pelas obras como a do Goethe na Alemanha, foi chamada essa geração de mal do século. Então os ultrarromânticos também são conhecidos como a geração do mal do século. Aqui no Brasil nós tivemos várias obras nessa linha do sobrenatural, que na Europa nós temos, por exemplo, o Frankenstein, que era da tradição de que se reuniam um grupo de jovens. Há que se imaginar o contexto social, sem lâmpadas, sem televisão, sem telefone, sem gramofone, sem música, sem nada. Você está ao natural, exposto quase aos sons naturais, e a capacidade de se comunicar com as palavras que você tem era um desafio dos jovens se reunirem e contarem histórias de terror. Então, o Frankenstein nasceu assim, Noites na Taverna de Álvares de Azevedo nasceu assim. Então, nessa época, quando se cultivava o sobrenatural, surgiram obras como de Bernardo Guimarães. Este não morreu cedo, participou de vários períodos diferentes da literatura, viria a escrever A Escrava Isaura. Porém, nesse período ele escreveu, Bernardo Guimarães, Lendas e Romances, escreveu A Dança dos Ossos. Então ele coleta uma lenda popular brasileira, outra característica do romantismo, começa a buscar elementos na nação, começa a incorporar elementos da nossa nação na literatura. Então ele incorpora lendas rurais, sobrenaturais. Na Lenda dos Ossos ele incorpora uma lenda sobrenatural, e aí ele narra uma história extraordinária dos ossos que dançam durante a noite, porque o personagem não teve os atos fúnebres adequados. É bem interessante desconhecer a dança dos ossos. E o clássico, aquele que viria a ser um dos patronos da Academia Brasileira de Letras e que influenciou gerações, inclusive Castro Alves, foi Álvares de Azevedo, que morreu com 20 anos de idade, que acabou sendo acometido da tuberculose aos 18 anos de idade. E ele então foi o mais significativo autor dessa geração ultrarromântica. Ele estudou em São Paulo, na faculdade do Largo de São Francisco, uma cidade, como eu disse, que na época era pequena, sem grandes diversões, entediante. E ali ele era conhecido, ali ele virou uma lenda dessa faculdade que até hoje está lá, quase 200 anos de existência, do Largo de São Francisco, a faculdade de Direito. E ele recitava os seus versos nessa faculdade durante essa época de estudante, e criou uma obra clássica chamada A Noite na Taverna, em 1855, foi publicado depois da sua morte, na qual ele profana, a temática dele está em torno da embriaguez, dos pesadelos negros, do espiritualismo, da profanação, da necrofilia, tudo que era uma aberração, que era rechaçado pela sociedade, que se estabelecia, de alguma forma era abordado, era
era tematizado por esses poetas. Então eu vou ler aqui para vocês um poema que foi retirado da única obra de Álvares de Azevedo publicado em vida, Lira dos 20 anos, para que vocês tenham uma ideia dessa poesia chamada Adeus Meus Sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, não levo da existência uma saudade, e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrima, votei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então dá para perceber nessa poesia como se tematiza nesse período a questão da morte e do amor, a questão do sonho, da redenção, do fúnebre, do gótico, do extraordinário, do sobrenatural, do irracional, do nonsense. Tudo que contrariava a sociedade que se estabelecia capitalista, técnica, racionalista, controladora que conhecemos até hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, siga o canal, e eu vou fazer posteriormente um vídeo sobre a próxima geração romântica, que é a geração mais ligada às questões sociais, que é a terceira geração. Valeu, até a próxima.